Saudações! Estamos aqui a convite do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, CEMAIS, e o evento, já tradicional, o evento nacional ENATS, para falar dos desafios do terceiro setor pós-pandemia e essa perspectiva das organizações sociais, seus trabalhos, comunidades e afins. Vamos falar aqui a partir de 3 pontos chaves que consideramos marcos no terceiro setor aqui em Minas, em especial da nossa organização Centro Mineiro de Voluntariado Transformador, Minas Voluntários. Esse primeiro contexto surge ali no ano de 98, com as perspectivas dos centros de voluntariado que surgiram em todo o Brasil, inclusive em Minas, a primeiro momento coordenados e provocados pelo então sociólogo reconhecido internacionalmente Herbert de Souza Betinho. No seio do COEP Minas se organizou uma primeira rede constituída de governos, empresas e sociedade civil, que acabou gerando a nossa organização a partir de uma primeira estruturação, essa rede chamada Rede Mineira do Voluntariado Transformador, hoje o Centro Mineiro Minas Voluntários. O principal ponto é trazer o advento de um conceito que no Brasil precisa rapidamente ser atualizado. O voluntariado no Brasil, ele é muito praticado, ele tem um número, uma qualidade em termos de adesão, de participação muito grande, mas a sua gestão e o seu processo de transformação ainda é tímido ou insatisfatório. Então, o conceito de voluntariado tradicional, que a gente entende que tem um caráter mais assistencialista, precisa, a passos largos, se transformar num voluntariado mais sustentável e transformador. O Minas Voluntários, então, nessa época, nesse momento, criou um conceito que é hoje fracionado para todos os atores, de vários estados inclusive, que é esse conceito de voluntariado transformador. E o que seria? Essa ideia de que precisamos transitar dos grupos isolados para as redes, da crítica negativa para a cooperação, desses movimentos sociais de ações isoladas para ações mais transformadoras e estruturantes e do assistencialismo para o desenvolvimento sustentável. Porém, uma organização sozinha não é capaz de realizar tantas e importantes mudanças. É nesse contexto que surge então a Fundamig, que é a nossa Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado, que é a primeira grande parceira estratégica do Minas Voluntários. E aqui introduzimos o segundo ponto, o segundo eixo, que é justamente parcerias e alianças estratégicas. Nesse momento, temos muito a agradecer o CEMAIS por ter fomentado tantos ciclos de treinamentos e capacitações, levando a sério essa proposta e capacitando muitas das organizações aqui no nosso terceiro setor, em todos os seus desenvolvimentos. Enfim, no seio da Fundamig, encontramos a possibilidade de desenvolver esse conceito, ampliando numa rede maior a nível de Estado e também fazendo pontes nacionais e internacionais em relação a esse aspecto, a esse conceito de voluntariado bastante inovador. Para falar dessas pontes, nós precisamos lembrar da Agenda 2030. A Agenda 2030 é um plano global capitaneado pela ONU, mas com a parceria de várias organizações nacionais e internacionais, para levar à frente os chamados ODS. O que são os ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são, na verdade, uma evolução dos antigos ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Os primeiros foram do ano 2000 a 2015. Então, esses ciclos são geralmente aí de 15 anos. E agora, em 2015, vamos caminhar até 2030. Os 8 ODMs se transformaram em 17 ODSs. Os primeiros feitos numa modalidade de cima para baixo. Grandes nações, os governos, os grandes problemas locais foram colocados em questão e foram retirados esses objetivos. Já os ODS
foram fruto de consulta sistemática e contínua à sociedade civil. Portanto, consideramos um pouco mais legítimos, justamente porque contaram com a participação nessa ideia de alianças intersetoriais de mais parceiros, de mais eixos, de mais atores, protagonistas do processo. Esses ODS, então, viraram a chamada Agenda 2030. Temos aí mais 15 anos, contando a partir de 2015, que na verdade são apenas 10. Agora já temos aí os 5 primeiros anos até período 2015-2020, e aqui é um momento, né, mesmo com pandemia e situações mais complexas, de fazer uma análise. Como caminhamos até aqui? Nessa ideia e nessa seara do terceiro setor, precisamos lembrar de importantes contribuições da ONU e seu programa de voluntários. A ONU e o UNV, o United Nations Volunteers, trouxe inovações importantes, principalmente na perspectiva da gestão do voluntariado. Desde o ano de 2011, eles vêm produzindo, uma série de relatórios intitulados O Estado do Voluntariado no Mundo. O primeiro relatório de 2011 chama-se Voluntariado para o Bem Comunitário e Global. Nesse relatório, a ONU aborda linhas gerais essa perspectiva de um novo voluntariado que precisa ser tratado de forma excelente e com a maior seriedade possível, o maior engajamento, pelos 3 setores. Avançando um pouco ao ano de 2015, temos um segundo relatório intitulado Transformar a Governança. É nesse relatório que tem uma frase que nos chama atenção em especial. A ideia de que os voluntários em todo o mundo estão subutilizados no quesito governança. Logo, essa ideia de que no Brasil temos um número muito grande, uma adesão muito boa de voluntários, mas uma baixa qualidade na gestão, acende um alerta vermelho. Precisamos aprimorar este ponto. E o terceiro relatório de 2018 fala justamente de voluntariado e comunidades resilientes. Na mesma perspectiva, na nossa provocação feita aqui pelos colegas do SEMAIS, do terceiro setor, do pós-pandemia e das comunidades, é um relatório que vem de encontro a essa perspectiva e ele trata basicamente da necessidade de empoderar, qualificar e replicar estudos e ferramentas de voluntariado sustentável e transformador a partir dos líderes locais. Aquela famosa e antiga Agenda 21, pensar globalmente e agir localmente, nunca foi tão importante quanto agora, até porque estamos num cenário de recessão econômica e precisamos avançar apesar disso. Outra coisa importante é que estamos aqui também para propor a ideia de ferramentas concretas, produtos e serviços em resposta a esse cenário, a essa explanação mais geral. E quais seriam então essas estratégias? A exemplo do que disse antes, a Fundamig é a nossa grande aliada, e o Minas Voluntário, sendo uma organização filiada da Fundamig, em parceria com esta, criou 3 instâncias de atuação muito importantes. A primeira delas chama-se NAVE, Núcleo de Altos Estudos em Voluntariado e Sustentabilidade. O NAVE é um local para as organizações se encontrarem, colocar, me perdoem o termo, o fígado sobre a mesa e partilhar não somente pequenas conquistas, vitórias, projetos de sucesso, mas mais e principalmente dificuldades no dia a dia dessa prática de voluntariado sustentável e transformador. Então esse fórum, ele serve também como um fórum de consulta permanente e da criação de novos produtos e tecnologias sociais, levando em consideração os conceitos herdados do chamado também de setor 2,5 ou das startups, que é a ideia de serem escaláveis e replicáveis. Novas ideias, novos produtos e tecnologias sociais precisam ser partilhados entre nós o terceiro setor de Minas e de todo o Brasil. Um segundo eixo é o Comitê de Desenvolvimento,
de parcerias voluntariado transformador em cidadania, na qual no momento tem a honra de ser o secretário, mas mais do que isso, numa perspectiva sempre de articulação e sempre de convite, onde não existem protagonistas, mas sim colaboradores, aqueles que são coagentes, coatores e naturalmente vão partilhar possíveis reveses e as grandes vitórias. Nós acreditamos que a Fundamig e o SEMAIS, todas duas, têm esse grande papel de articulação entre os setores. Por fim, um terceiro eixo, que é a abertura na construção de políticas públicas. Em maio do ano passado, conseguimos lançar uma frente parlamentar de apoio ao terceiro setor, inédita, por fazer esse casamento entre terceiro setor e os ODS da ONU. E ainda para dizer que o voluntariado é uma coisa e uma ação, uma proposta de atividade tão especial que não pode simplesmente ser adaptada de um setor para outro, também lançamos aqui, em primeira mão, as 3 ideias e logo à frente, em dezembro desse ano, quando faremos o sétimo Fórum Internacional, que são 3 produtos que resumimos rapidamente. O primeiro é o PROV do terceiro setor, Programa de Voluntariado para Organizações Sociais, onde convidamos a todos os participantes do ENADES para entrar em nosso site ou da Fundamig e se inscreverem para um diagnóstico gratuito. Fazemos toda a análise de como anda a saúde do voluntariado em sua organização e propomos ferramentas, em sua grande maioria gratuitas, para sanar esses problemas. O segundo, o PROV Empresas, que é o programa de voluntariado específico para empresas, levando-se em consideração o atual momento. Vamos dizer, uma pandemia e o home office nunca e não pode ser uma desculpa para não fazermos voluntariado e transformação social. Por fim, em último lugar, o PROGOV, que é o Programa de Voluntariado para Governos, que inclui construção de políticas públicas, projetos estruturantes, que não se resumem ao atual modelo ou uma determinada gestão que nos convida a fazer esse trabalho. A ideia é sempre deixar para o município um projeto estruturado, onde mesmo que as gestões municipais mudem, esses governantes vão usufruir e os cidadãos vão ter ali a sua estrutura de voluntariado montada para evoluir cada vez mais. Assim, dizendo que é muito importante entendermos o voluntariado não como um sub-eixo, um eixo ali de menor importância dentro de uma responsabilidade social, mas como um eixo de protagonismo. Me despeço dizendo uma frase que acreditamos verdadeiramente. O voluntariado feito com excelência, alinhado aos ODS da ONU, a partir de parcerias e alianças estratégicas, é um salto de qualidade por excelência, como foi, em suas respectivas épocas, o descobrimento da energia elétrica e o descobrimento da imprensa. Muito obrigado, que sejamos capazes de espalhar a boa nova. Gratidão.